Quero comentar aqui uma notícia com vocês sobre aquele prédio que caiu lá em Pernambuco, que é uma estrutura que desabou, né? Vou falar também de uma experiência pessoal que eu tive lá em Osasco, num prédio onde as pessoas também não sei o que tiveram na cabeça delas, que elas quiseram também tirar uma coluna. Vou comentar sobre isso e dizer que existe na minha cabeça uma espécie de energia. Parece que quando começa a desabar prédios, na sequência a gente vê um monte de notícia de prédio que começa a desabar também. Então, eu vou falar dessas três coisas, tá? Vamos lá. Os moradores lá, né, perceberam que a estrutura ela estava cedendo dias antes. Isso tudo por quê? Porque eles estavam fazendo uma reforma sem solicitar para o condomínio, né? Tem que pedir ali para o síndico e também tem que informar a gente para que o síndico possa abrir ali para ver se a empresa autoriza, se está tudo certo, porque senão você começa a fazer alterações dentro do seu apartamento e existe também uma ideia de que a coluna sustenta a estrutura. Isso já caiu por terra há muito tempo. Muitos apartamentos, principalmente de hoje em dia, MRV, entre outras tantas construtoras, o que acontece? A parede ela também faz parte da estrutura. Tanto é que quando você vai fazer ali uma avaliação para entrega, né, do seu apartamento, eles deixam bem claro no manual do proprietário de que aquela estrutura ela não pode ser retirada. Então, eu posso retirar essa parede? Eu não estou retirando a coluna, estou retirando a parede. Eu posso? Não pode, porque é aquilo que eles falam de prédio caixão, né? De apartamento caixão, que é uma estrutura que vai encaixando uma em cima da outra e faz a distribuição correta do peso, né? Agora vocês imaginam, gente, não era um prédio muito alto, né? A gente vê aqui que era um prédio que tinha 16 apartamentos só, né? Então, assim, ó, eles notaram que fazia uma semana que tinha rachadura, né? E aí, de repente, o chão começa a ter desnível, as portas não estavam fechando mais. Então, gente, imagina, para uma porta não tá fechando mais, imagina como estavam esses apartamentos, né? E aí teve uma situação aqui que eu fiquei bem assim, a gente fica triste que poderia ser eu, poderia ser você, né? A edificação, né? Uma moça fala assim, ó, minha mãe é acamada por causa de um AVC e na hora que aconteceu o desabamento, a gente achou que ela tivesse ali, que tivesse caído por cima dela, né? Mas eles conseguiram tirar ela imediatamente da casa. Vou comentar aqui com vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu morava num prédio que ficava lá em Osasco. E descendo ali as escadas para o apartamento, eu ouvi esse papo. 4 pessoas, 2 moradores e mais o síndico. E esses 2 moradores estavam tentando convencer o síndico de que eles poderiam pegar e derrubar uma coluna da parte de baixo ali, né, uma coluna que fazia parte da estrutura do prédio, para poder caber um carro que tinha dificuldade de fazer a manobra ali, para poder entrar e fazer a manobra de estacionamento. E aí eles tentavam convencer o síndico de que na hora de fazer os cálculos, os engenheiros já colocavam 20% a mais e que isso já previa. Então, se eles tirassem uma coluna ali, tudo aquilo já estava previsto. E o síndico falando assim para eles, gente, não, esses 20% é relacionado a material. Então, assim, às vezes, o material que foi colocado não é tão boa qualidade, então esses 20% já prevê. Ou então, assim, o solo, daqui a um tempo, 20 anos, vai começar a ceder, esses 20% para distribuição do peso também já é colocado. Então, assim, eu não sei de onde é que tirou-se, né? Se convencionou de que quando você tem ali uma estrutura onde você pode retirar 20%, porque já está calculado, mas você não é engenheiro, né? E vale lembrar aqui, gente, não pode fazer nenhum tipo de reforma dentro do seu apartamento se você não comunicar ao síndico e não comunicar uma empresa de engenharia para fazer os cálculos corretos, né? E lembrando, toda hora tem essa questão de, começa um monte de prédio desabar, daqui a algumas semanas a gente ouve toda vez aí um monte de prédio desabar, então vamos ficar de olho. Outra questão que eu queria mostrar aqui para vocês é sobre outros 2 casos que aconteceram aqui no Brasil. Então, em 2012, teve também alguns operários lá no Rio de Janeiro
onde caiu também, né? Eles retiraram os pilares, né? Todas as paredes, porque eles queriam fazer umas salas, né? Umas salas amplas, né? Eles acharam bonito. E aí eles tiraram toda a parte da parede que foi dividida essas salas, né? Então, o que acontece? Começou a cair também. E na ocasião, eu não sei se vocês lembram, esse edifício chamava Edifício Liberdade. Ele ruiu e ele era do lado do Teatro Municipal lá de Rio de Janeiro. Então, assim, teve também uma interferência, provocou ali alguns problemas na estrutura do teatro. Então, esse foi um outro caso, assim, muito preocupante na época. E um outro que eu queria mostrar para vocês aqui é um que aconteceu um pouco antes aqui, ó, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Isso mesmo, ó, outubro de 2019, que foi lá em Fortaleza. Então, aqui até mostra um pedacinho do vídeo, né, que a estrutura aqui começou a ser descascada, eles começaram a tirar também, os operários começaram a dar marretadas nas colunas que sustentavam o prédio lá. Então, desmoronou também, ele caiu, enfim, e foi uma coisa muito rápida. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre comentar sobre isso. Hoje em dia, os apartamentos eles já têm uma estrutura de engenharia um pouco diferente, que as paredes elas também fazem parte da estrutura de sustentação. Então, você não pode de jeito nenhum falar assim, ah, é bonito, eu vou tirar aqui uma parede, ninguém vai notar, porque isso vai causar prejuízo. Agora sim, ó, tem uma coisa que a gente sempre fala assim, ah, mas essas famílias elas vão ser indenizadas, né? Porque quem fez a obra é responsável. Gente, mas olha só, tem um ditado que fala assim, ó, você fazer uma ação judicial para um pobre é a pior coisa que tem, porque ele pode ser responsabilizado, inclusive ele vai, essa pessoa que fez aí essa parte de destruir lá as paredes, ela vai ser responsabilizada, pode ter certeza que ele vai ser cobrado em juízo disso, mas aí ele vai pagar em quantas parcelas, né? É aquilo. Se ele for rico, milionário, mas não me parece, né? Um prédio num bairro mais simples, tinha só 16 moradores ali dentro. Então você olhar e falar assim, ah, mas ele vai ser responsabilizado. Ele vai pagar como isso? Quantas parcelas? Quanto tempo vai demorar para você receber? Então, assim, são situações que realmente os mais prejudicados ali são os moradores, né? Pessoas, como a gente viu ali, pessoas que têm AVC, pessoas mais velhas, pessoas acamadas. Então, eu acredito que se você, de repente, mora numa estrutura onde é um edifício, é um prédio, qualquer movimentação ali de operário é bom ficar de olho, sabe? Porque às vezes a pessoa começou uma obra e não informou o síndico, não informou a empresa de engenharia para ter ali um laudo, né? Para ter ali uma informação se pode ser feito aquilo, se não vai comprometer a estrutura. Então, por mais que as pessoas sejam responsabilizadas, né, pelo desabamento, ah, vai pagar em juízo, mas será quanto tempo vai demorar para os moradores realmente receberem esses valores, né? Eu acho que demora muito, às vezes demora uma vida toda. Então, eu creio nisso. Se você é uma pessoa que mora em apartamento e vê algum tipo de movimentação, já fica de olho, já faz a fofoca mesmo ali, já chega no síndico e fala assim, eles estão, eu quero ver o laudo, já tem um laudo aí que está comprovando que está tudo certo, que é melhor você ser assim, intrometido, do que ter a estrutura do seu apartamento depois comprometida, com dinheiro que você nunca mais vai ver, ter que sair às pressas ali do seu apartamento. Então, isso é uma coisa assim muito triste. Então, eu acho que a gente tem que ficar sempre de olho nessas coisas, principalmente quando a gente mora em prédio, onde tem pessoas que são muito bacanas, mas tem pessoas ali que às vezes leigo, mas às vezes também tem muita maldade. E aí vai fazer coisas ali que vai prejudicar você e sua família para sempre. Queria saber o que vocês acham disso? Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês.